Olá, 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 seres lindos do meu coração. Vou esperar o pessoal entrar. Boa tarde a todos. Hoje a nossa live será sobre a nossa criança interior. Como que anda a sua criança interior? Coloca aqui pra mim como que está a sua criança interior. Vamos aguardar o pessoal se chegar. Muito bem-vindo, Léo. Hoje o tema da live é sobre a sua criança interior. E eu te pergunto, como que está a sua criança interior? Bem-vindo, Silvio, como vai? Hoje o tema da live é sobre a criança interior. Esperando o pessoal entrar, escreve aqui pra mim como que anda a sua criança interior. Vou esperar mais uns minutinhos, o pessoal ir chegando. Como passaram de feriado? Passaram bem? Como foi o dia das crianças? Se divertiram também? Tudo certo também. Vamos se chegando, o pessoal tá entrando. Vamos falar sobre a nossa criança interior e o quanto que é importante começarmos a cuidarmos dessa criança, né, que a gente tem aqui, né? Aqui fora também, aqui fora, aqui dentro. O quanto que a gente aprendeu aí a deixar essa criança de lado e muitas vezes se esquecer dela, né? O pessoal está chegando, o tema da live hoje é sobre como é a nossa criança interior. Mais uns segundinhos, boa noite, seja bem-vindo. Como passou, como está a sua criança interior? Coloca aqui pra mim como foi o feriado de vocês. Vamos lá, pessoal, vou começar já. E aí eu pergunto pra vocês, né? O quanto que é importante a gente aprender a cuidar dessa criança interior aí, que muitas vezes a gente chega na nossa fase adulta e acaba se esquecendo dela, né? O quanto que a gente se ruste ainda nesse consciente coletivo, né? O que vocês gostavam de fazer quando eram crianças? Coloquem aqui pra mim. O que vocês gostavam de fazer? Quais as travessuras que vocês gostavam de fazer? O que vocês gostavam? É sempre bacana trazer esse conceito, né, do Dia das Crianças e não deixar passar também que a gente tem uma criança que vive dentro da gente, até porque nós também já fomos crianças, né? E aí você percebe que nesse período os pequenos eles começam, né, a receber a devida atenção, eles são lembrados, são mimados, são presenteados. Boa noite, percebe? E a alegria dos adultos também é de ver, né, as crianças alegres aí. Então, o que eu pergunto para vocês? Vocês já pararam para pensar que porque também a gente não passa a se tratar dessa forma também? Com essa mesma alegria como a gente presenteia as crianças? Percebe que dentro de cada um de nós existe uma criança interior, a qual ainda ela deseja muita atenção, muito cuidado, muito carinho. Escreve aqui para mim. O que vocês gostavam de fazer quando eram crianças? Quais eram as suas brincadeiras, né? Travessuras, o que vocês gostavam de aprontar? Coloca aqui para mim. E aí, quando a gente passa a assumir e dar a voz à inocência, a essa criatividade, essa sensibilidade, né, que existe dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, você percebe que a gente começa a acessar um caminho de plenitude e autoaceitação. Então, neste post, né, nessa live aqui que eu trago para vocês, é trazer mesmo o conceito que tal vocês começarem a se conhecer
ouvir mais essa criança que está aí interna, né? E o que seria essa criança interior, Rosiane? Né? Então, para entender o que quer dizer essa criança, é somente você lembrar, sabe? Tentar resgatar na memória as suas lembranças da sua infância e também a dos pequenos que você conhece, né? Das crianças que vocês conhecem, que vocês convivem no seu dia a dia. Então, assim, quais características que estão aqui presentes na sua mente? Talvez, sei lá, você tenha pensado que na inocência, no carinho, talvez na ausência de preocupações, na leveza, na imaginação, na alegria, percebe? E dentre tantas outras sensações que estão presentes das lembranças da nossa infância. Então, comecem a olhar para isso. Começam a perceber. A criança interior, você começa a notar o quê? Que é aquela saudosa parte infantil, sabe? Aquela parte infantil que existe dentro de cada um de nós, que ela ainda está aqui presente. E que representa essa capacidade de você agir de acordo com as características lembradas, sabe? Da sua alegria, de não ter o filtro, né? Porque as crianças não têm filtro, elas fazem o que elas fazem e acabou. E bem como outras partes dessa essência dessas crianças, percebe? É importante, sim, olhar para tudo isso e lembrar que nem todas as lembranças da infância têm um sabor doce também, né? Algumas, inclusive, são bastante amargas, né? Dentro do caso de algumas pessoas aí. Mas mesmo elas sendo amargas, né? Você começa a entender que elas precisam ser ouvidas, compreendidas e tem que também aprender a ressignificar essa criança, né? Para que a gente possa começar a seguir em frente e escolher uma leveza melhor, né? Então, por que a gente precisa ouvir essa criança interior? Você vai percebendo que que com o passar do tempo, é muito comum que cada um de nós comece a se calar, comece a calar essa voz, né, dessa criança que temos dentro de nós. Tanto aquilo que é espontâneo e positivo, e também tudo que é aquilo que traz algum tipo de dor ou insegurança, percebe? A criança, mesmo nesses pontos de vista, ela permanece, ela está aqui fazendo parte, ela está pronta para ser lembrada e sentida. E quando a gente começa a silenciar e evitar esse confronto com as suas próprias frustrações da infância, você começa a perceber que você começa a se tornar impedido de ser um adulto realizado, completo e feliz, percebe? Boa tarde, Sheila. Boa tarde, pessoal que veio está chegando. Escreve aqui para mim o que vocês gostavam de fazer quando eram crianças. O que vocês gostavam de brincar. Vocês gostavam de falar muito. Vocês eram hiperativos. Vocês têm alguma mágoa da sua infância que gostaria de ser ressignificada? Percebe? A gente está aqui para trazer conceitos, para a gente trazer situações sem julgamento, gente. Sabe? É um bate-papo. Então, quando você começa a dar importância em ouvir essa criança que está aí dentro de você, você começa também a perceber o quê? Que você começa a encontrar outras explicações, né? Nesse período, você vai vendo que o quê? Que acontece uma grande parte da sua formação entre a sua personalidade, as suas crenças e as suas emoções, percebe? A Sherlocka trouxe aqui que ela amava aqui, né? Ela gostava de mexer na terra e falava muito. Eu também, sempre falei muito, sempre fui tagarela, até demais, e muitas vezes era puxar das minhas orelhas e me mandavam me calar porque eu falava muito e não parava, né? Até hoje também não paro, né? Então você percebe o quanto que está presente aquela essência que você traz da sua infância e está aqui. E por que não resgatar isso, né? E se, nesse caso aqui, né, Sherlocka, que você trouxe, se o seu falar e a sua hiperatividade, você começar a reconhecer que isso é uma habilidade que você tem, né?
começar a olhar para isso com outros tipos de olhos. Olha que fantástico, né? Você mudar o ponto interessante aqui de vista, que tudo pode ser mais divertido, porque você não é, você não. Quando a gente fala muito, quando a gente é muito interativo, a gente tenta se fechar nessa caixinha, né? Tenta soltar isso um pouco para a gente tentar pertencer a essa realidade, esse inconsciente coletivo. E muitas vezes, quando a gente começa a se calar, que a gente tem essa habilidade, a gente começa a ficar doente. Então, é importante olhar para isso, percebe? Então, como isso está presente na nossa personalidade e nas nossas emoções. Percebe? Então, assim, não é à toa que tantas pessoas que você vê, elas carregam, né, durante toda a vida as dores da infância. E aí elas continuam mantendo aquelas percepções das energias negativas que trazem tantos prejuízos para agora. Né? Quais são esses prejuízos, Rosiane? A sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua saúde em questão de relacionamentos, em questão do seu trabalho. Olha como que é importante trazer esse conceito dessa criança e trazer para vocês aqui, para vocês resgatarem tudo isso, né? Então, eu que agradeço, Sherlocka, a sua presença, por estar aqui, se achegando. Pode colocar aqui o que você gostaria de saber mais, ou se você tem alguma coisa para ressignificar na sua infância. As outras pessoas também podem escrever aqui. Percebe? Essas inseguranças da infância, quando elas são mal resolvidas, isso traz o que para o adulto, né? Cria uma expectativa desse adulto com diversas questões, com dificuldades. Em quem? Na sua autoaceitação e também no relacionamento que você vai ter com qualquer outra pessoa na sua fase adulta. Então, essa falta de olhar para dentro de você vai trazer o que aqui de presença? Vai trazer você mergulhar para dentro de si, para você começar a compreender as próprias fragilidades, desejos e necessidades, né? Porque essa fragilidade, esses desejos, essas necessidades, o que elas causam dentro da gente? Elas nos causam o quê? Autopunição, autossabotagem, né? E isso mesmo inconscientemente, mesmo você não tendo consciência sobre isso. Então você começa a perceber que tem algo aqui que não está mais certo, que não está mais funcionando, e eu não estou conseguindo compreender isso, Rosiane. Isso aqui está me bloqueando, como a Sherlocka trouxe agora aqui. Ela trouxe aqui que tem muitos bloqueios emocionais, mas relacionado à sua infância que você traz. Percebe? Então é importante olhar para isso com muito amor e respeito, sabe? Eram as possibilidades que você tinha naquele momento, sei lá, algum tipo de julgamento, alguma crença que você prendeu na sua infância, que você não conseguiu ressignificar isso ainda, percebe? Então, esse crescer, né? Esse nosso crescer, embora seja muito óbvio tudo isso, não é uma tarefa muito fácil, percebe? A qualquer pessoa que você observa, é bem significativo o que as pessoas têm o hábito do que? De acumular riquezas, né? O crescimento significa maturar junto com o tempo, ou seja, e manter esse crescimento com o tempo significa o quê? Eu vou manter as minhas experiências boas de cada fase da minha vida. Então, assim, a vivência, qual seja boa ou ruim, tem a participação em quê? Em equidade, sabe? Apesar do que a gente foca em primeiro. E aí, o que vocês estão focando na vida de vocês? Vocês ainda estão trazendo lá a criança que precisa ser vista, precisa ser reconhecida, precisa ser olhada, porque vocês ainda não aprenderam isso, não aprenderam a se reconhecer, não aprenderam a ser, saber e olhar com esse respeito. Percebe? O quanto que hoje nós vemos muitos adultos, né? Que estão ali com a criança birrenta, a criança que grita, a criança que esperneia, né? Então, aqueles adultos que você vê que são muito estourados, que estão sempre gritando, falando palavrão, estão sempre na ignorância, é a criança birrenta mal resolvida dentro deles, percebe? Quando você vê uma pessoa assim, você fala, nossa, essa pessoa aí tem um estágio de criança birrenta. Mas como isso?
eu quero isso naquela hora, né? Assim, não era assim, não era assim a criança birrenta, a criança mimada. O que que ela faz? Mãe, eu quero isso. Se você não dá, o que que ela faz? Ela vai espernear, ela vai chorar, ela vai gritar para querer aquela situação que ela quer. Então você percebe que aí essa criança mal curada vai se tornar os adultos de hoje mal curados, os adultos de hoje que estão frustrados, os adultos que não conseguem ser quem eles deveriam ser de verdade, porque eles estão trazendo lá aquela criança mal curada e muitos ainda conseguem procurar ajuda, conseguem ressignificar e criar uma vida mais plena, né? Outros não. E aí a gente traz um interessante ponto de vista que cada um tem a sua escolha, né? A Shirley trouxe verdade, a Sherlocka também se joga no chão para fazer birra, exatamente. Né? Quantos adultos que a gente conhece aqui que tá fazendo birra ainda, né? Que estão aqui chamando a atenção, né? A gente convive isso diariamente. Então, entretanto, quando a gente começa a observar tudo isso, nem todos conseguem amadurecer felizes e serem harmônicos, percebe? Então, o peso da vida adulta, ela começa a chegar de uma forma, muitas vezes até avassaladora. O que causa o quê? Frustração, né? E aí você começa a se tornar, criar conflitos internos, começa a se tornar conflitos mal resolvidos, e aí você começa sempre a achar um culpado, um responsável pelas possibilidades que você tinha que ressignificar e olhar para isso com muito amor e respeito, tá? Então, por conta disso, você começa a perceber o quê? Que você começa a perceber o quanto que a gente evidencia como que as pessoas andam tristes, sem energia, não conseguem mais conviver com determinadas pessoas. E quando a pessoa começa a chegar nesse ponto, né, principalmente as depressivas, significa que essa criança interior, ela está sufocada, porque ela se perdeu na essência que ela era. Geralmente pessoas depressivas são aquelas pessoas que são muito alegres, que gostam de falar muito, né? Trazem ainda aquela presença daquela criança divertida e que fala, ai, não sei por que você tá rindo, sabe? Tanto. Então a pessoa começa a se fechar para pertencer à Matrix, para se pertencer a essa caixinha dessa sociedade, e a pessoa começa a ficar doente. Então, tudo que ela faz, ela acha que tudo tá errado. E não, gente. É o que eu tô trazendo. Se essa criança interior que você perdeu lá atrás for a sua habilidade hoje, de você criar possibilidades muito além do que você não tá reconhecendo. O que está certo sobre isso que eu ainda não estou reconhecendo? Faço as perguntas. Percebe? Ainda que a vida adulta você perceba que é um peso inerente, né? Esse peso, ele jamais deve sobrepujar a nossa vontade de sonhar. E aí, quais são os sonhos que vocês têm aí que estão reprimidos, que vocês ainda não realizaram, que vocês ainda não concretizaram? Escreve aqui pra mim. Coloca aqui pra mim. Mesmo quem amadurece tem que se permitir um olhar mais livre, mais puro, sobre algumas questões da nossa vida, percebem? Isso por quê? Por que tudo isso? Por que tudo isso? Sabe? Porque quando você começa a olhar para dentro e começa a resgatar aquela essência verdadeira do seu ser, é a hora que você começa a trazer aquela criança interior que ela está aí existencial dentro de você, mas você não está se permitindo acessar. Percebem? E aí eu pergunto para vocês, quantas crianças aí estão enrustidas, estão aí doentes, que vocês não estão permitindo ainda se aceitar e resgatar ela? Percebe? Você vai entendendo que muitas pessoas não entendem esse significado dessa criança interior por completo. Para algumas pessoas, elas dizem o quê? É a ponte até a infância, onde vivíamos tempos de inocência cega, sem entender os males do mundo. Não é uma afirmação errada, mas diríamos que está incompleta, sim ou não? O que vocês acham disso? A criança interna, gente, é o nosso passe para a nossa espontaneidade dos loucos e felizes. E aí? Vocês escolhem serem loucos e felizes só por diversão, sim ou não? Quem é essa criança que tá aí, rustida? Hã? Por que a gente não permite? Porque a gente tem medo do julgamento do outro, Sherlocka, né? Certo? O quanto que você do outro
outro e quanto que também você ainda é uma julgadora, percebe? Então, como seria agora soltar esses julgamentos, sabe? Solta esses julgamentos e se permita receber. Se permita receber essa criança espontânea, louca e feliz, alegre, a criança fácil, sabe? A criança que ela cria sonhos e idealizações e que muitas vezes o que você idealizava vinha na sua mão. Sim ou não? Percebe? Exatamente. Ainda que represente uma parte inconsequente de nós, a criança interna é quem nos puxa para o nosso verdadeiro eu. É ela que nos traz para o centro, gente. Por quê? Por meio dela, a gente tem o quê? O acesso a cada valor, que já prezamos e perdemos. Como dito e repito acima, é a nossa essência, preservando tudo aquilo que um dia valorizamos. Percebe? A criança, a Shirley trouxe aqui, a criança sem medo de ser ela mesma. A criança tem medo de ser ela mesma, é isso, Shirley? Você tem medo de acessar aquela criança que você foi um dia, é isso que você está querendo dizer? Então, quando eu tenho medo, o que significa que você aprendeu? O medo é o julgamento do outro. Percebe? Então, como seria eu soltar toda a porra do julgamento agora e não me importar com o que o outro vai dizer? Porque quando eu solto os medos e solto os julgamentos, o que eu escolho? Ser eu. E quando você é você, amor, todo mundo se julga. Percebe? Quando eu sou eu, as pessoas me julgam justamente porque eu sou eu. E se eu agora reconhecer que eu ser julgada vai ser a minha habilidade de expansão de consciência do meu ser, do meu receber, do meu sentir e das minhas criações a partir de agora. E como seria agora? Soltar tudo isso agora e se libertar de tudo isso. A Shirley está trazendo ser criança sem medo de ser julgada. Exatamente. Então escolha, né? Solta o medo. Solta o julgamento do outro, né? Você mesma já aprendeu isso, né, Shirley? Que o quanto que você tinha os medos dos julgamentos, trabalhou isso e isso, você é uma das pessoas que eu tenho muito orgulho de trazer, sempre falo isso pra você, né? Isso sem se importar mesmo com os outros. Solta o outro, por quê? Porque a gente aprende o que nessa realidade? O que a gente aprende nessa realidade? Primeiro os outros, depois você. Então é ensinado tudo errado, porque se você não fizer por você, como que você vai fazer pros outros? Então, gente, comecem a fazer eu, por mim, só por diversão, sabe? Só por consciência, só por expansão. Porque quanto mais eu fazer por mim, mais eu vou ter habilidade de poder auxiliar o outro. Lógico, auxiliar, não carregá-lo, percebe? Então, quando você passa a ter essa visão mais realista da vida, você começa a entender o quê? Que quanto que a gente está escondendo essa criança. Percebe? Mesmo que elas estão aí encobertas, são elas que nos permitem nos equilibrar na nossa parte emocional. Por quê? Porque a criança, você vê ela julgando a outra? Não. Uma criança, ela vê a cor, a raça, a classe do outro? Não. Por quê? Porque isso é ensinado para a criança, certo? Exatamente, né? É o que a Sherlocka diz aqui, né? Ninguém faz isso, né? Isso que ela quis dizer. O mundo trata como eu me trato, exatamente. A vida te trata na realidade, né? Não é nem o mundo, né? Porque o mundo, ele só tá aqui só como um bode expiatório. Mas a vida te trata como você se trata. Quando você deixa o mundo do jeito que ele é, soltando os julgamentos, né? E aí eu crio uma realidade em cima dessa realidade que existe, você começa a perceber que fica mais leve para você. Entendeu? Então, assim, quando você traz o lúdico da criança, percebe? Você começa a perceber o quanto que a gente começa a navegar nessas águas, sabe? A quais a gente já viveu, o qual a gente aprendeu a estender a mão para ser essa pequena figura de grande poder. Percebe? Então, assim, quais os benefícios que a gente tem de acessar essa criança?
Quando paramos a vida que conduzimos e escutamos a nossa criança interior, a gente começa a se permitir a se ressignificar. Sobre o quê? Em alguns pilares em nossa vida. Então, assim, pode parecer pouco, mas a simples mudança dessa perspectiva já é o suficiente. Para quê? Para você otimizar o quê? Cada esforço que a gente se emprega. Olha só. Então, assim que você começar a ouvir essa voz interna, você começará a ter o quê? Mais liberdade. Olha que fantástico. A figura da criança, ela representa o quê? Alguém que não tem freios verbais. Sim ou não? A criança, ela não tem filtro, ela fala. Sim? Sim ou não? Sabe? Elas não têm freios verbais, físicos e emocionais. Percebe? Então, a todo momento, as suas ideias fazem o quê? Elas te levam a descobrir novas experiências, bem como o quê? A fazer novos planos. Então, comece a ouvir essa voz interna. E se pergunte, o que você quer neste momento? As opiniões ou avaliações externas sobre como agir, que você está se permitindo acessar tudo isso? E quanto isso que está afetando hoje você e os seus planos de você criar mais, né? A Shirloca trouxe, precisamos ser autênticas com a gente mesmo, independente da opinião dos outros, muito bem. Shirley trouxe porque algumas pessoas demoram tanto para ver isso. Por que as pessoas demoram? Porque muitas vezes elas se acomodam em ser as vítimas. Lembra que eu falo sempre? Porque é muito mais fácil ser a vítima e ser o coitado e me colocar naquela zona daquele conforto de não olhar para si e não querer mudar, do que eu querer acessar, certo? Então, quando eu faço a escolha da mudança, eu vou incomodar, certo? Então, o quanto que eu estou disposta realmente a fazer a escolha da mudança e o quanto que isso vai incomodar o meu externo e o quanto que você está disponível para não comprar o julgamento desse externo que você já se permitiu e hoje você vai escolher não se permitir mais. Então, tem tudo a ver com o que eu sempre trago nas outras lives, o pertencer. Então, esse pertencimento que a gente tem de querer pertencer a tudo e a todos, que tem que ser tudo igual, hoje funciona para vocês de verdade? Tenho certeza que não. Então, quando não funciona, então tem tudo a ver com essa criança aí interior, percebe? A Shirloca trouxe aqui, já estou me sentindo mais leve, muitos benefícios, ótimo. E isso faça a escolha. A criança é espontânea e sincera, com certeza. E por que eu não posso ser espontânea e sincera? Comigo mesmo, só por diversão. Só por hoje, só por agora. E o que mais é possível que eu ainda não considerei, que se eu considerasse, criaria uma nova realidade? Né? E quais são os interessantes pontos de vista que são feitos a mim aqui, que eu ainda não me permiti soltar? Então, perceba, a figura da criança, ela vai trazer mais o que para vocês? O que? Sabe? Ela traz o que? Um cultivo de uma visão mais pura. Percebe? Então, a ideia aqui é trazer o que para vocês? É vocês se valorizarem em cada aspecto que seja simples da vida, sabe? O que era simples para você? O que você perdeu dessa simplicidade? Que antes era ignorado, e que hoje você percebe que se você não ignorar mais, você vai ser muito, muito mais feliz, vai expandir muito mais. Escreve aqui para mim. Percebe? Com isso, você passa o quê? A dar mais importância à sua convivência. Passeios, momentos íntimos que antes não tinham mais relevância, mas começam a ter relevância. Mas que momentos são íntimos? O quanto que vocês param para ter a intimidade com vocês? O quanto que vocês param para serem o quê? A vulnerabilidade, a sua intimidade, o se honrar, o seu perceber e ser a permissão além dessa realidade. Os 5 elementos da intimidade. Percebe? O quanto que eu posso escolher hoje ser esses 5 elementos a partir de agora. Que eu ainda não aprendi, estou aprendendo agora. Olha que fantástico, o que mais é possível? Então, quando você começa a se permitir olhar a essa criança interna, você faz o quê? Essa criança vai aflorar e aí essa floração vai expandir para o externo. E aí as pessoas vão começar a perceber, nossa, você viu? A Shirley tá diferente, a Shirloca mudou. O Silvio também. Nossa, você viu como que tá fulano, ciclano? Percebe?
E você fala, nossa, mas isso é muito louco, Rosane. Sim. Por quê? Porque o meu interno, quando eu ressignifico e escolho me curar através dele, ele resplandece pro externo e aí tudo fica mais fácil, né? Inclusive até começam a aparecer situações boas para vocês, porque é o que você tá vibrando. Então, o universo te dá o que eu sempre trago? O que você vibra. Então, o que você está vibrando? Você está vibrando a reclamação? Ou você está vibrando a sua expansão? Percebe? Se permita sonhar. Se permita sonhar. Entenda e comece a ouvir as suas próprias diretrizes internas. Você começa a encontrar essas maneiras agora de se enxergar. Sabe? Comece a olhar para tudo isso. Você vai começar a se sentir mais preparado, mais capacitado. Você vai começar a pensar num novo futuro presente. Futuro presente é o aqui e agora. Por isso que eu falo futuro presente é aqui e agora. Porque quando eu fico no futuro lá, eu não crio nada. Então, o futuro presente é aqui e agora, sabe? Com foco, com metas, aqui e agora. Então, comece a tirar da gaveta aquele projeto que você nunca teve coragem de fazer e comece a pensar em vocês de verdade. O quanto que eu não estou pensando em mim porque eu tenho medo do julgamento do outro. O quanto que eu tenho medo que o papai lá, da criança interna lá mal resolvida, vai falar isso vai dar errado. Ou o marido que você traz, ou a esposa. Percebe? Então, acolha. Acolha essas dores, sabe? Acolha as dores. E você vai começar a perceber, quando eu começo a me acolher, eu começo a acolher também essa criança que está aqui interna. Então, você percebe que é o quê? É uma autorresponsabilidade individual de cada um. Não é o outro que vai poder fazer por você. É você mesmo, percebe? Por quê? Porque ninguém pode suprir o que você sente, né? As pessoas têm a necessidade de falar, mas você não me dá atenção. Nossa, você é muito pretensioso de falar pro outro que você não me dá atenção. Quem tem que se dar a devida atenção, quem é? É você mesmo. Enquanto você não aprender essa ferramenta do se dar e você do seu receber, eu não tenho como falar pro outro me dar algo. Porque quando você se torna inteira, eu não tenho que ter o outro para me dar. Eu tenho que ter o outro para quê? Para ser uma parceria. Olha que diferente. Sabe? Você sai do lugar da onde? Do necessário, do preciso, do quero, e você vai para o lugar da onde? Da escolha. Então, o que realmente vocês estão escolhendo? Coloca aqui para mim. O que vocês estão escolhendo para a vida de vocês? Quais são os projetos que estão parados aí dentro dessa gaveta que vocês não tiveram ainda coragem de tirar, porque vocês ainda estão vivendo lá atrás na infância da criança mal resolvida? Escreve aqui para mim. Percebe? Por incrível que pareça, essa figura do adulto que a gente é hoje não vai substituir a sua criança interior, né? Essa criança está habitando aqui em nós todos os dias. Ainda que ela viva o quê? Na repressão. Ela está lá reprimida. E você percebe o quanto que ela está oculta. Porque você não quer permitir se acessar. Então, já que a nossa vida não permite o quê? Que o tudo que está aqui nos representa, então... Porque, então, assim, você não passa a não se colocar em cima de ter a liberdade de falar para você mesmo. Então, assim, se assim o fizer, saberá o quê? Que não deve dar a importância demais para algumas coisas, algumas pessoas que estão te invalidando. Então, por vezes, a gente faz o quê? A gente acaba dando o quê? Um problema que é pequeno em algo muito maior do que este. Por quê? Porque você está lá vivendo a carência da criança lá, mal resolvida na infância. E além disso, essa criança interna, ela começa a fazer o quê? Ela começa a pedir para você através de gatilhos mentais. Para ser amada, para ser cuidada, bem como receber a sua atenção plena, você para você. Já viu aquelas pessoas que estão bem, de repente elas começam a entrar em alguns tipos de surtos, começam a entrar em alguns tipos de transtornos mentais, alguma insegurança. Por quê? Porque essa criança interior começa a gritar dentro dela. Oi, estou aqui, você não vai me ver? Olha pra mim.
Sabe? Olha aqui, eu preciso ser amada, eu preciso ser cuidada. Mas como a gente começa a observar isso? A gente começa a observar isso quando a pessoa ela começa a parar de cuidar do corpo, quando a pessoa ela não quer mais sair, sabe? A pessoa ela não faz mais um passeio com ela mesma, não é com os outros, é com ela. O quanto que você hoje vocês já foram no cinema sozinha, por exemplo? Vocês já fizeram um bate e volta para algum lugar sozinha? Vocês já fizeram alguma viagem sozinha? Percebe? Porque você nunca está só. Porque enquanto você não entender que você tem a você mesmo, você nunca vai estar sozinho, percebe? E a Shirley trouxe aqui, hoje eu estou escolhendo o meu profissional e tá muito legal redescobrir minhas habilidades. Ótimo, né? A Shirley mesmo, ela quando eu a conheci, ela tava com o cais, né? A expressão dela toda baixa. De repente, essa mulher se transformou, chegava toda alegre, feliz, em cima do salto alto, maquiada. E o que mais é possível? Ela fez a escolha dela. Então, a gente faz as nossas escolhas todos os dias. E o que vocês estão escolhendo? Percebem? Então, quando eu começo a olhar para essa criança que quer ser amada, quer ser cuidada, e que ela quer ser recepcionada pela sua devida atenção, é nesse ponto que vai entrar o quê? A sua autoestima, que é o quê? A sua peça fundamental de quem quer ver você bem de verdade. Percebe? Que o poder está dentro de cada um de nós. E aí você vai perceber o quê? Tudo isso, conforme for passando, essa mesma criança interna, ela vai fazer o quê? Ela vai te pedir para você não se cobrar e não se exigir mais do que for necessário para você. E essa é a ideia. A ideia aqui é fazer o quê? É fazer o quê? Você viver relaxado, se atentando às coisas básicas, diretas e boas da vida. E aí eu pergunto, você está vivendo relaxado? Você está se atentando às coisas básicas da sua vida? O que são as coisas boas da vida que você gostava de fazer e você deixou de fazer? O que era simples para você que você deixou lá para trás e abandonou? Escreve aqui para mim. Percebe? E aí quando você começa a vir essa consciência em você, você começa a perceber que você tem muitas experiências ainda para você se encontrar e para você começar a vivenciar de acordo com o que você gosta de verdade. E eu pergunto, o que você gosta de verdade, o que você parou de gostar, porque o outro exigiu que você não gostasse, porque o que você gostava não servia. E aí, como seria agora resgatar o que você gosta? Como seria agora resgatar tudo que você é de verdade, que você se perdeu? E cadê essa criança que tá aí? Vamos resgatar ela? Percebe? A partir do momento que você olha para isso, para resgatar tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai começar a abraçar a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro sentir, o verdadeiro eu, da minha liberdade, de eu ser livre. E o quanto que eu posso escolher ser livre de verdade. E aí, como que eu vou resgatar isso, Rosiane? Né? Porque as pessoas sempre me perguntam isso. Como que eu vou resgatar isso? Você vai resgatar fazendo o quê? Se restabelecendo com esse outro. Sabe? Ainda que ele seja a nossa própria imagem. É preciso, sim, olhar para isso, mergulhar para dentro de si e olhar para você, sabe? E soltar o quê? Todas as expectativas quanto ao mundo que você vive e o que reage nele. Percebe? Então, solta essa expectativa, solta o julgamento e olha lá para dentro agora de vocês. E traz aquela essência de quem vocês eram, da alegria, da facilidade, da leveza. Entra aí. Olha para isso. Olha. Observa isso com muito respeito. Sabe? Comece a se conectar com esse mundo de uma forma genuína. Mas como isso? Quando a gente começa a carregar o nosso impulso natural, sabe? Do nosso estímulo, sabe? Do nosso eu interior aqui. E aí, quando eu acesso isso, a nossa consciência adulta vai fazer o quê? Ela vai começar a controlar o quê? Os nossos impulsos naturais, que essa criança interior carrega. Olha só, você ativa isso e o seu adulto começa a ser um adulto mais leve, mais divertido, sabe? Por que não isso agora?
Com base nisso, você vai começar a fazer o quê? A acessar o se maravilhar. E esse maravilhar, como que anda aí com vocês? Sabe? Por tudo que encontrar na sua frente. Então, assim, seja a risada de uma criança, de um bebê. Quais são as cores que você gostava de usar, que você não usava mais? As cores do arco-íris, por exemplo, sei lá, um laranja, um roxo, um amarelo. O que vocês gostavam de usar, que hoje vocês não usam mais, porque o outro diz que não combina com você? Sabe? Um tipo de banho que você gostava de tomar. Quais eram os sabores que vocês gostavam de saborear? Aonde que está esse sabor que se perdeu? Comece a dar um novo sentido essas experiências ruins que vocês colocaram aqui, que vocês não estão percebendo. Percebe? E outra coisa, olhe para os seus pais, mesmo aqueles que tenham errado com você, eram as possibilidades que eles tinham naquele momento. Sabe? Tenham em mente que eles também não tinham contato, eles nunca tiveram, eles nunca aprenderam a ter o contato com essa criança interna. Provavelmente, as mesmas se encontravam o quê? Feridas também dentro deles. E não tinha como eles conduzi-lo, sabe? Não tinha como eles conduzir tudo isso. Porque eles não aprenderam. Sabe? Olha as possibilidades que nós temos hoje de acessar tudo isso que os nossos pais, os nossos antepassados, os avós, tataravós, bisavós que estão lá atrás não tiveram. Olha a experiência que a gente tem hoje, que a gente pode aproveitar muito mais. Então, dê valor a isso, sabe? Quando a gente valoriza, automaticamente a gente também está agradecendo os nossos antepassados que vieram antes da gente. E quando a gente agradece, o que a gente cria? A gente cria mais facilidade, a gente cria mais alegria, a gente cria mais glórias na nossa vida, percebe? Então, assim, perdoe, comece a se perdoar e comece a dizer o sinto muito para esses eventos ruins, sabe? Comecem a escolher seguir em frente e estar bem com vocês. Comecem a fazer o quê? A se ouvir de verdade. E aí eu pergunto, o quanto que vocês realmente estão se ouvindo de verdade? Escreve aqui para mim, vocês se ouvem? Ou vocês dão importância para o que o outro fala para você? Você só ouve o de fora ou você não ouve o interno? Pergunto para vocês, vocês não estão se ouvindo? Escreve aqui para mim. Então, evite o quê? Que essa sua mente racional, que é essa anticonsciência, bloqueie a sua percepção verdadeira, sabe? Dos seus sentimentos. Com isso, você vai começar a fazer o quê? Se permitir ser mais criativo, mais feliz, mais positivo em relação a você e a sua vida. Então, como resultado direto, você vai fazer o quê? Você vai se tornar o quê? Alguém mais sadio, físico, mental e emocional, sabe? E aí, eu falo pra você, quando você começar a entrar em contato com essa criança interior, encontramos a nossa verdadeira essência. Muitos de nós estão deixando o quê? Deixando de sonhar, estão soltando, sabe, a sua própria liberdade por conta do que os demais acham, sabe? O quanto mais vocês vão se permitir. Quando você permite se abnegar, né, se fechar, porque o outro tá dizendo, você começa a ficar doente. Presta atenção, sabe? As convenções sociais, que é esse inconsciente coletivo aqui, o que ele faz? Ele traz o quê? Que você tenha uma postura mais rígida, mais inibidora e seja bastante pesado, sabe? Entretanto, isso vai em oposto ao que realmente nós somos de verdade. Perceba isso. Comece a olhar e a escutar de verdade o que a sua composição existencial tem a dizer sobre você. Por meio de tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai começar a encontrar suas respostas que procurar para si. Por isso que eu falo para vocês, façam as perguntas e não procure os porquês, a justificativa, porque quando eu fico no porquê, eu fico me justificando, eu me invalido. E quando eu me invalido, eu não crio. Então, sai do looping desse automático e só fica nas perguntas. Sabe? O que mais é possível? Como pode melhorar? Quais são as possibilidades que estão disponíveis aqui agora? Como que eu vou criar mais? Olha só, o que mais? O que? E escolho possibilidades, escolho agora a minha verdadeira essência, escolho agora, ó. Tá vendo? Você tá saindo do porquê. E aí a sua mente, ela não entende, porque ela tá acostumada nos seus porquês. E você vai sair
da zona de conforto. Vai fazer o seu cérebro acessar o quê? A sua parte criativa de você se criar. Olha só que fantástico. Entendeu? Então, assim, a liberdade, ela está onde? Na sua própria consciência. Então, é isso. É a construção da minha verdadeira consciência. Que ela foi construída onde? Na sua infância que você perdeu. Dê a voz a essa pequena figura que foi você. E comece a construir o quê? Uma vida mais sadia, mais prazerosa, mais sossegada, mais expansiva, sabe? Ouça-se, ame-se. Diga para vocês agora, eu me amo. Olhe para essa criança aí, feche os olhos e olhe para ela e fala, eu te amo, essa criança que você tem aí. Mas como que eu vou dizer isso? Você vai imaginar você criança, sabe? Você Shirley, você Mimi, você Sherlocka, você Silvia, você, as possibilidades que você tem aí, sabe? Vai olhar para isso e vai falar, eu te acolho agora, eu te amo, eu te respeito. Hoje eu escolho desarquivar e soltar a minha criança interior que eu me perdi, que eu nem sei mais quem ela é. Percebe? Eu solto agora essa vida cheia de fardos, sabe? Comece a dar ouvido a essa criança interior. Comece a dar ouvido à espontaneidade dessa criança verdadeira. Porque criança é espontânea, certo, gente? E a sua espontaneidade tá onde? Porque essa é a sua verdadeira essência. Dê acesso à sua verdadeira essência. Aí você vai começar a fazer o quê? A sua criança interior, ela vai começar a falar pra você. Olha, gratidão, aqui tá mais leve. Sai da anticonsciência, sabe? Agora você vai começar a olhar para você de verdade, com muito amor, com muito respeito. Eu te acolho, minha criança, com respeito, com amor, com carinho, com empatia. Abraça essa criança. Crianças que não eram abraçadas, não tinham muita afetividade dos pais das mães, elas hoje têm um certo receio de abraçar as pessoas. Então, imagine essa criança, você como criança, abraçando, né? Esse é um dos trabalhos que nós fazemos na hipnose, abraçando essa criança interior, sabe? Imaginando, você traz essa criança no seu colo agora aqui, ó, como você era pequeno, sabe? Traz ela aqui, abrace ela, ressignifique, sabe? E diga, eu te recebo, eu te aceito, com muito amor, com respeito, com muita empatia, eu tenho compaixão de ti, sabe? Eu escolho nos curar, ó, né? Nas nossas dores mais profundas, porque essa criança tá aí dentro, no seu inconsciente, ela tá. Percebe? E aí, eu fecho isso com vocês e trago pra vocês. Lembre da criança que vocês foram. Tragam ela. Qual é a criança? Você gostava de brincar de boneca? Você gostava de empinar pipa? Você gostava de jogar pedrinha? Você gostava de jogar bolinha de gude? Você gostava de jogar futebol? Independente de menino ou menina. Vocês gostavam de desenhar? Vocês gostavam de rabiscar? Vocês gostavam de pular? Vocês gostavam de pular corda? Quem é essa criança que tá aí, que vocês se perderam? Sabe? A Shirley trouxe aqui. Eu estou me ouvindo, mas confesso que às vezes perco o foco em mim. Tá. E o quanto que verdade você está se ouvindo mesmo? O porquê que você está perdendo o foco em você? Faça as perguntas. Universo, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que está certo sobre mim que eu estou perdendo o foco em mim mesma? Por quê? Porque eu ainda estou preocupada com o julgamento do outro. Porque eu ainda quero fazer para o outro, para eu ser a linda, ser vista como a boazinha. Sabe? Vale a pena tudo isso? Presta atenção. Vale a pena tudo isso? Quais são as possibilidades que ainda estão disponíveis aqui que eu ainda não considerei observar? Foco em mim. Foco nessa leveza, dessa infância, dessa criança que ficou lá perdida. Sabe? Resgate isso. O que a Shirley trouxe? Você sempre incrível, obrigada. Ainda me ouço baixinho, preciso falar mais alto comigo. Tá, você se ouve baixinho?
E como seria você se trancar no quarto e começar a falar com você sozinho, né? Se a gente é as tagarelas, né? Como eu trago como é uma habilidade nossa. Então, por que não se fechar em algum lugar ou ir num parque, algum lugar e falar sozinho? Né? Aproveita que agora você tá de máscara, né? Que tá todo mundo de máscara. Ninguém vai saber que você tá falando sozinho. Vou trazer uma graça pra vocês aí pra ficar um pouco mais leve, sabe? Comece a falar com você. Eu falo comigo sozinho o tempo todo. Olha, existe ser mais incrível do que você mesmo? Começar a conversar com você? Nossa, universo, nossa, eu tô sentindo isso aqui é meu? Não. Então, a quem pertence isso? Devolva ao remetente, com consciência, fora daqui. Nossa, esse pensamento tá me invalidando? Fora daqui esse pensamento. Show. Não, isso aqui não é meu. Nossa, eu tava super bem, de repente comecei a sentir um aperto no peito, uma vontade de chorar. Sai daqui, isso aqui não é meu. Eu estou aqui, ó, na leveza, na facilidade, nas glórias. E observem as pessoas que estão no seu ambiente. Comecem a observar o seu ambiente. Comece a observar se eu vivo num ambiente tóxico. Se eu convivo com pessoas tóxicas, eu me alinho a eles. Então, como seria soltar a toxicidade agora do seu ser e soltar a toxicidade que a sua criança aprendeu? Olha isso. Solte o que você aprendeu daquela criança lá que tinha medo. Solte o medo. Solte tudo, porque o medo faz o que? Ele te trava, você não cria. Sabe? Eu sou prova disso, gente. Eu tinha pavor de falar em público, sabe? E esse é o meu dom, sabe? Eu tive que fazer, fui facilitada pelo Tony Robbins, fui facilitada pelo próprio Gary, fiz vários treinamentos aí e ele falou: Rosiane, essa é a sua potência. Essa é a sua potência. A potência sua, do seu ser, é a sua fala. Mas como que eu vou fazer? Toma coragem e vai. Escolhe uma data, tal. Comecei a fazer live, gente. Então, se eu conseguir, vocês conseguem fazer qualquer coisa na vida de vocês. Eu sou a prova disso. Percebe? Então, qual é o dom de vocês que foi negado para vocês na sua infância? Qual era o que você gostava mais de fazer, que mais vocês eram reprimidos? Prestem atenção nisso. Hoje o exercício para vocês é esse. Vocês vão olhar para essa criança interior, vai falar com essa criança e vai pensar o que era mais reprimido em você. Ah, o meu pai mandava eu calar a boca, minha mãe falava fica quieta, minha mãe me deixava de castigo no canto. Observe o que é. Porque esse é o seu dom. Quando você descobre o que é mais reprimido em você, é aí que está a sua habilidade. Então, escolha acessar a sua habilidade. Por quê? Para você ter, você tem que fazer o quê? Você tem que ser, né? Isso é uma ferramenta que a gente traz de comportamental dentro do coaching. Ser, eu tenho que ser. Coloque os dedinhos assim, vocês ativem esse gatilho. Ser, fazer, ó, fazer e ter, sabe? As mãozinhas pra cima, ó. Ser, fazer, ter. Ser, fazer, ter. Ser, fazer, ter. Comece a fazer esse exercício. Ser, fazer, ter. Por quê? Pra eu ter, eu tenho que ser eu. Se eu não for ser, como que eu vou ter? Então, é preciso o quê? Olhar primeiro para dentro de mim, olhar as minhas possibilidades, olhar o que é necessário ser ressignificado ainda, que eu não considerei aqui dentro. Olhe para isso, ressignifique, aí você vai estar sendo. Aí, quando eu for tudo que eu tenho que ser, para mim, só por diversão, eu vou fazer. Porque aí, quando eu fazer, eu vou começar a criar, certo? Aí eu tô fazendo, eu tô criando. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou ter. Eu vou receber tudo o que eu fui de verdade. Gente, essa é a minha dica para hoje. Ressignifiquem essa criança interior. Olhem para ela com muito amor, com muito respeito. Acolham.
ela. Se respeitem, sabe? Olhem agora, sei lá, vocês têm crianças em casa, vocês têm filhos, brinquem com eles agora do que você gostava de fazer. Ah, eu quero marquem um passeio, alguma coisa, fique com seus filhos aí se vocês tiverem, ou então brinquem sozinhas. Ah, Rosane, eu gostava de pular a Xuxa. Então liga aí no YouTube, aí uma musiquinha da Xuxa vai pular a Xuxa. Ah, eu gostava de, como que é? Balão mágico. Coloca aí o balão mágico e vai dançar e vai pular e vai... Percebem? Recebam isso, recebam a sua essência verdadeira e tragam essa criança de verdade. Tragam. E não se esqueçam, ser, fazer para ter. Ser, fazer para ter. E o que mais é possível que eu ainda não considerei? Gente, gratidão por hoje. Se vocês gostarem da live, gostaram das dicas, peço que vocês compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem no direct, que eu tiro dúvidas. Se tiver perguntas, me mandem por lá, porque eu respondo para vocês. E é isso. Sejam vocês mudando o seu mundo, não o mundo dos outros. Sejam vocês mudando o seu mundo. Se você já mudar o seu mundo, você já vai ser uma grande contribuição para esse planeta. Então, percebam. Qual é a contribuição que eu posso ser para mim, para eu ser contribuição para tudo e para todos. Beijo, pessoal. Luz e amor para todos. Beijos no coração de vocês. Tchauzinho e até a semana que vem.